A natureza é sagrada. Então a natureza é sagrada. Esta temática toca-me tanto porque ao longo dos últimos anos tenho desenvolvido uma ligação com a Mãe Terra e com a natureza tão aprofundada que chega-me a emocionar quando falo sobre isso ou quando começo a mergulhar sobre isso. Então hoje vamos trazer aqui alguma profundidade em relação a este tema. A natureza é sagrada. E amanhã é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Os povos que tão bem sabem que a natureza é sagrada. Os povos que tão bem sabem a importância de vivermos em simbiose com a natureza. Os povos que tão bem sabem que tudo reside na natureza. Os povos que tão bem sabem que é muito importante cuidar da natureza. E repara, eu não quero trazer neste vídeo a utopia de que nós deveríamos viver na natureza e não se deveria fazer mais nada no mundo. Não é nada disso. Nós somos uma civilização em constante evolução. E é normal nós construirmos locais para vivermos, para evoluirmos, para crescermos. Eu não quero trazer a utopia de que não devia existir tecnologia, não devia existir avanço, não devia existir nada disso e que nós devíamos era viver no meio do monte, na natureza. Não é essa utopia que eu quero trazer. Eu não concordo com isso, mas não é uma questão de concordar. Aqui o concordar ou não nem é interessante para este vídeo. Simplesmente eu não acho que seja assim, neste momento, que nós possamos ou devamos viver. Ou devemos viver, talvez seja melhor dizer desta forma, ou devemos viver neste momento da nossa vida, porque a verdade é que somos uma população com um grande número de pessoas, certo? Neste planeta. Então, aquilo que eu quero trazer é simplesmente a consciência de como a natureza é sagrada, de como é que esta magia em que nós vivemos, que nos rodeia continuadamente, nos ajuda e como é que nós podemos ajudar ainda mais a esta magia na nossa vida, trazendo a consciência de que somos uma civilização em evolução e em crescimento. Então vamos lá mergulhar sobre três conceitos, sobre três pontos que nos possam ajudar a compreender melhor isto e a lidar melhor com a nossa Mãe Terra, com a nossa Mãe Natureza. Repara o nome que nós damos, Mãe Natureza. Qual é que é o ser de onde tu vens? Já pensaste sobre isso? O ser de onde tu vens é da mãe e do pai. Eu sei que é da mãe e do pai, mas aonde é que o ser se desenvolve? É na barriga de quem? Na barriga da mãe. Qual é que é o sistema reprodutor que faz toda esta magia para que o ser se desenvolva dentro de si e possa vir cá para fora? O ser vivo também, ok? Mas o ser humano, vamos falar do ser humano. Quem é que é? É a mãe. Repara como é que se chama a natureza. A Mãe Natureza. Repara como é que se chama a Terra. A Mãe Terra. Achas que é por acaso? Achas que é por acaso que se chama a Mãe Natureza? Claro que não é. Porque os povos antigos, isto não é uma coisa de agora, os povos antigos sabem bem, ou sabiam bem do que é que estavam a falar. Da Mãe Natureza. Então vamos trazer três conceitos para poder ajudar a mergulhar um pouco melhor sobre isto e a gerar o melhor resultado em relação a isto na nossa vida. O primeiro conceito que eu te quero trazer é o seguinte. A simplicidade da natureza traz-nos aprendizagens fantásticas. E basta observar para poder extrair isso. E grandes mestres da nossa humanidade, grandes mestres da nossa civilização transmitem mesmo isso. As aprendizagens e as lições que a natureza nos traz. As aprendizagens e as evoluções que a natureza é capaz de nos trazer quando nós observamos, quando nós tiramos tempo para isso. E mais uma vez, eu não quero viver na utopia de que devemos passar o nosso dia todo a olhar para a natureza. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas ouve. A grande magia da vida está na simplicidade. E se há coisa que existe na natureza é simplicidade. Por isso é que quando tu observas, quando tu vês, quando tu absorves, tu tens tendência a tirar aprendizagens. Tão simples quanto, uma das coisas que tenho feito ultimamente, quanto
ir ver o rio e veres gaivotas a voar. E vês a forma como elas voam. E reparares que há gaivotas que voam mais alto do que outras. E reparares que há gaivotas que estão constantemente a voar e há outras que estão constantemente paradas. E reparares que há gaivotas que mergulham no rio para apanhar, acredito eu, peixe ou alimento. E visualizares que há gaivotas que vão roubar o alimento a outras gaivotas que apanharam alimento. Coisas tão simples. Coisas tão simples como perceber que o sol pode queimar se estiveres demasiadamente exposto a ele ou exposta a ele. Que se não te protegeres, podes-te magoar. Que há horas do dia que o sol é demasiadamente forte. Coisas tão simples. Lições tão simples que nós tiramos para a nossa vida. Coisas tão simples quanto ver uma chuva a cair e a chuva acaba por até limpar o teu carro que estava sujo. Ou até faz com que o cheiro da terra que tu gostas, eventualmente se gostas, eu gosto muito, podes não gostar, mas eu gosto muito, que te faça sentir conectado com algo. Coisas tão simples. Coisas tão simples como ver um animal de estimação como um cão obedecer ao seu dono, ou estar ali ao lado do seu dono, ou a correr ao lado do seu dono. Coisas tão simples como ver uma formiga a trabalhar continuadamente sem parar e a gerar aquilo que ela tem que gerar. Coisas tão simples. Eu podia ficar aqui o vídeo todo a descrever isto. Mas a simplicidade da natureza traz-nos lições impressionantes. Traz-nos lições fantásticas e a magia disso é que traz-nos as lições que nós precisamos. Porque eu posso tirar uma lição de ver uma formiga a trabalhar e tu podes tirar outra. Eu posso tirar uma lição de olhar para a lua, olhar para o sol e tu podes tirar outra. Porque cada um tira a lição que necessita no momento que está a fazer isso. É mágico. Por isso é que a natureza é sagrada. Porque ela tem a simplicidade necessária para nos trazer as lições apropriadas nos momentos certos. O segundo conceito que eu te quero trazer em relação a este tópico de que a natureza é sagrada é o seguinte: nós fazemos parte da natureza. E repara, às vezes nós achamos que estamos separados da natureza, mas nós fazemos parte, nós somos uma peça integrante da natureza. Nós fazemos parte da Mãe Terra, nós fazemos parte da Mãe Natureza. E por vezes nós esquecemos-nos disso. Isto significa que se nós estamos a destruir a natureza, nós estamos a destruir-nos a nós. E por vezes não temos consciência disto. Por vezes não temos a total consciência de que quando eu destruo a natureza, na realidade eu destruo-me a mim porque eu faço parte desta natureza. Porque eu sou um ser integrante desta natureza. Nós também somos a natureza. Nós também somos. Tal como um cavalo selvagem que tu vês, tal como uma pomba que tu vês a voar, tal como um sol, uma lua, tal como uma árvore que tu vês a crescer. Tu também és um ser proveniente disto. Tu também és um ser proveniente deste sistema, deste universo. Então, quando nós estamos a destruir a natureza, na realidade nós estamos a destruir a nós. E é muito importante ter esta consciência. Por isso é que a natureza é sagrada, porque tu és sagrado. Tu és sagrada. Eu sou sagrado. Nós todos somos sagrados porque somos seres integrantes da natureza. E enquanto não virmos isto desta forma, não vamos ter o devido cuidado com a natureza. Enquanto não virmos isto desta forma, não vamos ter a devida percepção do sagrado que é a natureza. Da importância que é de trazer isto para a nossa vida e de cuidar dela como se fôssemos nós, porque na realidade somos nós. Então vai lá, é cuidar dela como se fôssemos nós, porque na realidade somos nós. Percebes o que eu te estou a trazer? É muito importante integrar isto, porque quando eu integro isto eu começo a lidar de forma diferente. Essa é que é a verdade. E isto vai nos ligar ao terceiro conceito. O terceiro conceito é o seguinte: eu preciso de aprender a cuidar da natureza, mesmo quando ninguém está a olhar para mim. E é mesmo isso, que é,
Eu não cuido da natureza porque alguém está a olhar, eu não cuido da natureza porque alguém está a observar. Eu não cuido da natureza porque o meu filho agora está a ver ou porque as pessoas estão a olhar para mim. Eu cuido da natureza porque eu sou assim. Eu sou um ser que cuida da natureza. Eu tenho uma identidade de cuidar da minha casa. Eu tenho uma identidade de cuidar da minha mãe terra, da minha mãe natureza. É uma identidade que eu construo. Eu não cuido da natureza só porque posso ser humilhado por alguém, eu posso ser julgado ou criticado por alguém se não o fizer. Não. Eu cuido da natureza porque eu sou assim. Porque eu tenho esta identidade. Porque eu tenho esta consciência de que a mãe natureza é sagrada. E como eu tenho esta consciência, não é preciso ninguém estar a olhar para mim para eu apanhar um plástico do chão e colocar ao lixo. Não é preciso ninguém estar a olhar para mim para eu pegar num papel que foi outra pessoa que colocou ao chão e colocar ao lixo. Não é preciso ninguém estar a olhar para mim para quando vejo um amigo meu deitar alguma coisa para o chão, se eu não lhe quero dizer nada, vou lá, pego e coloco no lixo. Já fiz isto tantas vezes. E alguns amigos olham para mim assim de lado e ficam meio incomodados. Está tudo bem, eles fiquem incomodados. Eu não preciso lhes dizer nada, mas, por favor, mandar algo para o chão. Para o chão. Mandar algo para o chão. Então, é a nossa mãe natureza, é a nossa casa. Este terceiro conceito é muito importante de eu integrar. Não é preciso alguém estar a olhar para mim para eu realmente cuidar da natureza. Não é preciso alguém estar a olhar para mim para eu verdadeiramente me interessar por ser um ser nesta terra, por ser um ser neste planeta, que tenha consciência e que cuida da sua natureza, da sua mãe natureza. É muito importante integrar isto. Quando eu começo a integrar tudo isto, e tal como eu te disse no início do vídeo, amanhã é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Quando eu começo a integrar muito melhor isto, eu vivo de uma melhor forma com a natureza. Eu vivo de uma forma mais simbiótica com a natureza. Não quer dizer que eu tenha que viver no meio da floresta, numa casa sem eletricidade, sem internet. Não é nada disso que eu estou a dizer. Talvez possas fazer isso de vez em quando e talvez seja muito interessante fazer isso. Mas não é isso que eu estou a dizer. Eu posso viver numa cidade rodeado ou rodeada por muitas pessoas e ter este cuidado, ter esta atitude, ter esta identidade, porque a mãe natureza é sagrada. A natureza é sagrada, nós fazemos parte dela. Quando nós estamos a destruir, nós estamos a destruir-nos a nós. É muito importante trazer esta consciência e, olha, fiz este vídeo com a intenção de poder te elevar a ti e a mim para outro patamar em relação à consciência do local onde nós vivemos. Porque se todos nós trabalharmos num maior nível de consciência em relação à nossa casa, à nossa natureza, se tu e eu trabalharmos em conjunto para limparmos melhor a nossa casa, para vivermos de uma melhor forma aqui nesta casa, as coisas vão modificando. Se tu e eu trabalharmos em conjunto para outro nível, passando para outro nível de consciência de que a natureza é sagrada, as coisas começam-se a modificar verdadeiramente.